Essa semana um inscrito deixou um comentário pedindo para eu fazer a análise do ouro, mas eu não quero simplesmente dizer se eu acredito em alta ou em baixa. Eu quero mostrar como eu construo uma leitura que pode ser aplicada em qualquer mercado. O SHA-USD é apenas o exemplo de hoje. O que realmente importa é entender como estrutura, liquidez e fluxo contam a história do preço. No final do vídeo você vai entender quais regiões eu considero importantes, principalmente porque algumas delas merecem atenção enquanto outras eu simplesmente ignoro. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Bom, então vamos para o gráfico aqui fazer essa análise. Antes de começar, só não esquece de deixar o like, se quiser deixar um comentário, fazer algum pedido, enviar para algum amigo, isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Então eu tô fazendo isso aqui para ajudar vocês e vocês me ajudam daí. Bora lá. Ó pessoal, eu tô aqui no gráfico anual do SHA-USD, tá? Então vamos ser rápido aqui e começar já a analisar as estruturas que a gente consegue identificar já pelo gráfico anual. Então a gente consegue observar que o gráfico está fazendo um movimento de pivô, né? Então ele está nessa tendência de alta, né? Um pivô de alta no anual. Então se ele tem esse pivô de alta no anual, a gente considera que o fluxo dele, ou seja, esse pivô é o mensal, que é o tempo gráfico abaixo. Aqui ele também fez um pivô, certo? Subiu, desceu e depois subiu. Então aqui você também pode considerar como um mensal. Você tem essa região ainda que você pode considerar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que você está vendo que se eu pegar desse topo até o fundo aqui, desse pivô, desse topo aqui, você observa que o mercado ele não corrigiu até o nível de precificação de pelo menos 50% nessa descida. Então, se você quiser considerar esse mensal como interno, tudo bem. Apesar de que a gente tem que ter algumas regras, né? É muito mais fácil com algumas regras você conseguir lidar com o mercado, porque você consegue padronizar, e quando você padroniza você consegue ler ele sempre igual. Então eu não quero ficar confundindo muito falando de estrutura interna, porque às vezes confunde a pessoa e a gente tem que entender só a estrutura em si. Eu considerei interna porque teoricamente estaria dentro dessa estrutura maior, né, do mensal. E ele não corrigiu até o nível de 50%. Mas como a gente está trabalhando num gráfico aqui anual, isso não é isso que vai fazer a diferença. Entendeu? O importante é você conseguir identificar que o mercado veio, subiu, desceu, aí ele subiu de novo, desceu, depois ele subiu de novo e agora ele está descendo, ou seja, está no momento, né, da correção dessa pernada, beleza? Então eu coloquei como um mensal interno, por conta que ele não chegou nesse nível de precificação de 50%, beleza? Então aqui a gente já não consegue mais enxergar nada, então eu vou descer aqui para o mensal agora. Então, aqui no gráfico mensal, o que a gente pode observar? Ó, aqui ele varreu essa liquidez, né? E depois ele colocou esse mensal para cima, tá vendo esse mensal? Eu vou colocar como só mensal, vou tirar o I para nem confundir, porque como a gente está trabalhando numa estrutura do mensal, até ele chegar aqui embaixo, nossa senhora, vai demorar. Então, pode considerar como mensal para não ter confusão aqui, tá bom? E pelo mensal, a gente consegue ver o fluxo, né? Então todos esses pivôs, ó, desceu, subiu, todos esses pivôs que foram formando, a gente entende que é o fluxo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, até ver se ele varreu essa liquidez. Não, aqui ele não chegou a varrer, mas ele varreu essa liquidez aqui do fundo e colocou esse topinho para cima. Então aqui você também poderia considerar como aqui, ó. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Vocês observam que o mercado, ele fez um pivô aqui, tá vendo, ó? Topo, fundo, topo mais alto, fundo mais baixo. Então ele fez esse pivô de baixo. Então ele rompeu, ele varreu essa liquidez aqui, ó, desse fundinho e colocou aqui para alta. Então, como a gente tá vendo uma varredura de liquidez e colocando a estrutura para alta no mesmo time, aqui sim, ó, eu poderia considerar essa região como a interna. Porque quando a gente olha pelo anual, a gente não teve um pivô nessa região. Então se a gente não teve um pivô nessa região, eu posso considerar ela como interna, tá? Que está dentro dessa outra estrutura aqui. E aí tudo que for aqui é fluxo. Então se a gente está no mensal,
Isso daqui é semanal. Isso daqui é semanal. Aqui já não teve mais pivô. Então aqui a gente sabe que a gente tem um semanal. Aqui a gente sabe que tem um semanal. Beleza? Só que agora, quando a gente chegou aqui pra cima, você observa que não tem mais nenhum pivô. Simplesmente o mercado só agora começou a descer, certo? Então a gente não tem nenhum fluxo aqui pra cima. Então a gente precisa cair o time. Vamos descer agora pro semanal. Perfeito. Agora aqui no semanal, a gente já consegue observar, né, vários pivôs. Então você tem pivô aqui, você tem pivô aqui, você tem outro pivô aqui. E ele rompeu esse fundinho aqui, certo? Ó, ele rompeu esse fundo aqui, ó. Certo? Porque o mercado estava num fluxo. E se a gente agora está no gráfico do mensal, todos esses pivôzinhos aqui, ó. Então esse pivô. Aqui dá para considerar também que a gente tem um semanal interno agora, certo? Porque o que aconteceu aqui, olha só. Que o mercado subiu, desceu, varreu a liquidez desse fundo. Certo? E colocou ele para alta aqui. Então aqui no semanal a gente tem o que? Um semanal. Só que eu vou considerar um semanal interno, porque quando a gente olha pelo mensal, a gente observa que o mercado não fez um pivô. Tá vendo? A perna tá lisa. Ó, daqui para cá, ele simplesmente continuou subindo, ó. É uma pernada lisa. Ele não fez o pivô, né? Ele não veio, subiu, fez uma mínima mais baixa e depois ele subiu. Então, considero como interno, beleza? Então, essa região estou considerando como o mensal interno. Então, a partir desse momento, agora a gente está trabalhando dentro da estrutura interna do semanal. Dentro dessa estrutura aqui, ok? E se a gente está trabalhando dentro dessa estrutura aqui, ele fez o que aqui? Um choque de fluxo, certo? Então, aqui nós temos um choque de fluxo. Só que esse choque de fluxo é um choque de qual time frame? É do diário, certo? Choque, deixa eu colocar diário. Então, a gente sabe que o quê? Que esse rompimento aqui de fluxo é o quê? Um diário. Certo? Esse rompimento aqui de fluxo é um diário. Até que o mercado falhou em romper topo e já colocou internamente esse daqui também, certo? Ele rompeu primeiro esse daqui, tá? E depois ele subiu e rompeu de novo esse daqui. Então a gente tem um fluxo dentro desse interno, a gente tem um fluxo dentro dessa estrutura aqui. Nós estamos num momento de correção, então os topos e fundos estão descendentes nesse momento. E quando que a gente acredita, até onde a gente acredita que pode ir? Bom, aí a gente ainda não sabe. A gente ainda está fazendo análise. Mas aqui, o que você poderia já marcar? Observando pelo gráfico do mensal, você sabe que o quê? Você tem um nível chave aqui. Então eu vou deixar marcado já esse nível chave do mensal. Beleza? Então já tenho um nível chave do mensal. E olha só que interessante, está sendo alimentado pelo quê? Por liquidez. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que o mercado está corrigindo a estrutura interna, né? Essa estrutura interna do semanal. Então a gente está nessa fase de correção. Só que chegou nessa região e o preço está tendo algum tipo de movimento. Então você já observa pelo semanal que existe dentro desse pivô, né? Ó, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, certo? Então dentro dessa estrutura de baixa, a gente tem um fluxo aqui. Ó, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Então ele pode vir aqui, alinhar e a gente pensar em algo nesse sentido. Então por isso que a gente fala que o mercado é fractal. Dentro de um time frame acontece a mesma coisa em todos os time frames.
Então, por exemplo, nesse momento, como a gente está num gráfico muito alto, a gente não opera semanal. Então, pelo semanal, a gente consegue entender o quê? Que o mercado chegou dentro dessa estrutura aqui, né, do diário, que ele tinha feito antes do diário, que ele perdeu esse outro diário aqui, certo? Então, o mercado começou a corrigir. Então, a gente acredita que esse fundo aqui pode ser levado como liquidez, porque aí o mercado pode fazer o quê? Ele vem, leva esse fundo como liquidez e, se ele quiser, ele volta a romper topo. Só que o que vai mostrar pra gente é o fluxo. Então, o que que acontece? Como a gente sabe que o mercado está vindo nessa correção, dessa pernada aqui, a gente sabe que se virar aqui, a gente vai ter o quê? Uma virada. A gente está no gráfico do semanal, a gente vai ter o quê? Uma virada do diário. Certo? Então, deixa eu colocar aqui. Virada do diário. Por quê? Se por um acaso o mercado vira esse fluxo e ele volta para essa região e alinha um fluxo, a gente pode pensar em compra, certo? Porque o mercado está numa tendência de alta principal, né? A primária dele é de alta. Só que aí é aquela coisa, a gente não sabe, a gente precisa definir o que é preciso o mercado fazer antes da gente entrar. Então, se você acredita que o mercado concluiu o ciclo do range desse pullback, ou seja, dessa correção depois da alta, tudo bem. Você pode entrar numa compra até no toque depois dele virar aqui, se você operar time frame maior. Beleza? Outra coisa que a gente pode analisar é desse topo, desse fundo aqui, né, dessa estrutura interna até o topo, a gente observa que o mercado já atingiu o nível de precificação aqui dos 50%. Então, o mercado já está numa fase de desconto dentro da estrutura, né? Dentro dessa estrutura aqui interna do semanal. Então é mais ou menos isso que eu já buscaria, entendeu? É mais ou menos assim que eu crio a narrativa, observando os time frames. Mas eu vou continuar caindo para a gente pegar ainda movimentos menores. Então vamos lá. Estava aqui no semanal. Vou cair agora para o diário. Ó, você observa que aqui no diário o mercado ele varreu essa liquidez, né? Antes de romper esse fundo aqui. Por isso que, se ele virar aqui, eu considero que o mercado pode ter iniciado essa outra fase do ciclo, né? Que seria a expansão novamente. E aqui a gente observa que dentro dessa estrutura, a gente está trabalhando em estruturas. São sempre estruturas dentro de estruturas, lembrando sempre da hierarquia de time frames. Então, se você não lembra, a hierarquia está sempre aqui, ó. 12 meses, mensal, semanal, diário, 4 horas, 1 hora, 15, 5, 1. E aqui tem o 15 segundos. Não que você precise operar, tá? Aí você utiliza até o time frame que você opera. Então, sei lá, no Shao aqui, acho que é interessante o quê? Operar pelo 15, 5 minutos, né? Então, a gente nem precisa ficar caindo para 1 minuto, às vezes nem para 5. A gente pode até olhar pelo 15. Então, o que a gente observa dentro dessa estrutura, né? Dessa subestrutura dentro da estrutura maior? A gente observa que a gente tem um fluxo aqui. Ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. A gente tem aqui uma estrutura aqui de baixa. Olha só, pivôs de baixa. Até o momento que o mercado vem e rompe esse topo aqui, ó. E se ele rompe o topo, esse daqui é o fluxo. E se a gente está no gráfico diário, o fluxo é o quê? O H4. Pessoal, quando eu falo que o fluxo é o H4, não significa que o mercado como um todo acha que isso daqui é um H4. Quando eu falo que é um H4, é apenas a maneira que eu leio o mercado, para conseguir aplicar a hierarquia de time frames, entendeu? Então tem muita gente que acha que porque eu estou falando que isso daqui é um H4, agora ele entendeu o jogo, porque qualquer fluxo que é quebrado é um time frame menor. Não tem porra nenhuma dessa aí não, tá? Aqui não tem essa não. Aqui é só a maneira que a gente está lendo, entendeu? Não é que o mercado funciona desse jeito, o mercado não funciona desse jeito. O mercado só funciona desse jeito porque a gente lê desse jeito, entendeu? O mercado é soberano.
Nenhuma linhazinha significa alguma coisa pro mercado. Entendeu? Eu coloco as linhas e eu monto as estruturas, mostro as estruturas, porque é a forma que eu consigo sempre ler o mercado da mesma forma. Porque o que traz vantagem no operacional é justamente você conseguir fazer sempre a mesma coisa. Porque se um dia você faz A, no outro dia você faz B, você até pode dar sorte no começo. Mas no momento ali, cara, que as coisas estiverem dando ruim, você vai se ferrar e você não vai aguentar. Porque o stop vem, as coisas acontecem, e não é porque você sabe ler estrutura, você vê o vídeo aqui, agora eu sei ler estrutura, não vou tomar stop. Vai tomar stop pra cacete, tá? Vai tomar stop. Mercado financeiro é lugar de gente que toma stop. Entendeu? Se alguém tá te vendendo o contrário disso, pode esquecer, tá? Aqui a gente toma stop sim, e aprende na dor também, tá? Então se você tá no momento de stop, em um momento de desacreditar, não desacredita. Seja forte, seja constante. Tente aprender a técnica para você conseguir padronizar e fazer sempre a mesma coisa. Porque no final é isso que vai trazer a vantagem. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tinha esse fluxo. A gente tinha esse fluxo dentro dessa pernada aqui de 1 hora. E foi virado para cá. Só que assim, olha só. O mercado tem uma tendência de baixa, certo? Olha só, se eu colocar o nível de 50% aqui, ele já atingiu esse nível de 50%. Então o mercado pode fazer o quê? Ó, ele não está fazendo topo e fundo descendente, ó. Ele pode muito bem vir aqui e ele continuar descendo para atingir as regiões que a gente queria aqui. Certo? Então, o que seria saudável para mim seria justamente ele fazer esse movimento. Ele desce, aí ele faz um choque e a gente pega essa continuidade. Porque se por um acaso ele vir aqui e ele descer da onde ele está para cá, observa que pelo semanal ele fez um pivô, ele vai fazer o pivô, tá vendo? Ele fez um topo mais alto. Então aqui seria o diário estaria bem aqui. Então aí minha compra ficaria, a virada do diário ficaria aqui, dentro dessa simulação, certo? Dentro dessa projeção. E é isso que a gente faz no mercado, pessoal. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica analisando os cenários que podem ocorrer. E aí a gente está tão acostumado a fazer a mesma análise sempre, que quando aparece, é automático, você já consegue ver, você não precisa ficar marcando todas as estruturas, tudo certinho. Você consegue ter uma visão mais ampla das coisas, de como que funciona. Eu marco tudo aqui para vocês, porque fica muito mais didático. Se você deixa um gráfico sem nenhuma marcação, você acaba que você não consegue entender muitas coisas aqui, certo? Fica meio complicado. E aí quando você marca, você passa a entender. Só que se tiver muita marcação também, cara, aí você vai se confundir todo, tá? Então, voltando para cá. O mercado começou esse ciclo aqui, né, de correção, e a gente não sabe até onde ele vai. Você observa que pelo diário você não tem ineficiência nessas regiões. Você tinha esse fair value aí aqui, ó, que ele parou no caso, esse order block aqui, e o mercado está respeitando ele, certo? Enquanto ele não perdeu o topo aqui, enquanto ele não rompeu o topo, você ainda pode acreditar que o mercado pode continuar para baixo aqui. Você está entendendo? Porque ele já fechou a última ineficiência pelo diário. Só que agora se eu cair por 4 horas, a gente observa que ainda tem ineficiência pelo 4 horas aqui em cima. Então esse topo, que foi esse order block que respeitou, ele pode ser o que no futuro? Liquidez, certo? Então, estou vendo esse topo como uma possível liquidez que o mercado pode vir aqui para cima, vir para esses fundos e depois ele continuar. Então você percebe que a minha narrativa está sendo com base nas coisas que eu marquei. Então eu sei que a gente tem esse nível-chave do mensal, eu sei que a gente tem liquidez embaixo e o mercado está numa tendência de baixa. Então eu tenho que acreditar no quê? Que o mercado vai continuar caindo até que ele me prove o contrário, certo? Só que olha que interessante, como o mercado sempre faz a mesma coisa, cara, é muito louco. Agora eu desci por 4 horas, certo? Lembra que eu falei que a gente tinha esse choque aqui, né, do 4 horas, que começou o pullback dessa estrutura? Então o negócio é o seguinte, observa que aqui o mercado também tinha colocado um fluxo, ó, topo, fundo, topo mais alto. Olha só, opa. Olha só. E depois ele fez o quê? Rompeu esse fundo aqui, ó. Fez um choque, não foi? Olha aqui. Observa que ele sempre faz a mesma coisa, ó. O mercado veio, rompeu
Então, se a gente está aqui no 4 horas, qual que é o fluxo do 4 horas? Isso, 1 hora. Então, você teve um choque de uma hora aqui. Entendeu? Então, se a gente... Olha como que é a hierarquia. A gente estava dentro... A gente está, né? Dentro dessa estrutura do diário. Aí a gente descobriu que a gente tinha uma nova estrutura aqui, né? Do H4. E depois a gente tinha uma estrutura aqui do 1 hora. E antes disso a gente tinha a estrutura interna do semanal. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando você vai baixando o time, às vezes fica complicado, mas quando você começa a entender e visualizar por estrutura, não fica tão complicado. Eu sei que eu fazendo aqui é muito mais fácil do que você fazendo aí, mas isso é treino, tem que pegar ativo e ficar fazendo. Então aqui você observa que o mercado, né, varreu essa liquidez, colocou 1 hora aqui para baixo. E aí ele tinha deixado até, ó, um order block aqui em cima. Opa, cacete. Um order block aqui em cima. Tinha uma pequena ineficiência que ainda não tinha sido fechada aqui, exatamente aqui. O mercado tomou esse topo, né, como liquidez. Esse topinho aqui, ó. Tomou como liquidez. Mitigou nosso order block de oferta. E colocou para baixo novamente. Só que agora observa que como ele varreu uma liquidez no time, né? A gente está vendo pelo 4 horas, ele varreu essa liquidez e colocou para baixo. Eu considero como H4 interno. E por que eu considero H4 interno? Porque olhando pelo diário você vê que não tem pivô, tá vendo? Então eu considero isso daqui como um H4 interno, beleza? Então, por exemplo, se nesse dia você estava fazendo uma operação e o mercado veio e varreu essa liquidez, às vezes num time frame menor, quer ver? Deixa eu olhar até no 15 minutos aqui. Olha só, é sempre a mesma coisa, né? O mercado veio, varreu a liquidez, certo? Colocou isso para alta. Aqui eu não sei como que ele fez, né? Se ele fez depois ou antes, né? Mas ele colocou para alta e depois ele rompeu. Só que ele nem voltou muito a testar aqui, tá vendo? Ele nem voltou aqui para cima para testar. Ele já rompeu e já veio direto. Vai no fundo. Então vamos voltar aqui. Bom, então aqui eu tô no 4 horas. O mercado colocou esse interno, né? De H4, né? Para baixo. Então agora dentro das estruturas a gente pode observar essa estrutura aqui, essa subestrutura, certo? E você observa que o mercado dentro dessa região, olha só, ele deixou exatamente uma ineficiência bem pequenininha, igual ele tinha deixado aqui, né? Vou até marcar como nível chave aqui, ó, nível chave do H4. E aqui também vou marcar como nível chave do H4. Então você está vendo que a gente tem esse nível chave do H4. Ele tomou esse topinho aqui, né? Como liquidez também, igualzinho que fez o anterior. E o mercado colocou esse fluxo aqui para baixo, olha só. Tá vendo? Aqui o mercado, eu não sei se ele desceu, subiu, depois ele desceu, mas aqui a gente tem um pivô. Se a gente cair por 1 hora, a gente vai ver aqui, ó. Tá vendo? O mercado desceu, subiu e depois ele desceu aqui. E agora o mercado está nessa correção aqui, só que a gente não sabe se o mercado vai vir aqui e vai romper, né? Esse order block ou esse order block e continuar essa alta, ou se ele vai vir aqui e respeitar essas regiões. Então por isso que eu falo, se a gente está operando com fluxo, a gente espera o fluxo alinhar. E se tiver de acordo com a nossa narrativa, por que você não faria uma venda, por exemplo, nessa região de order block, sendo que a gente tem toda essa narrativa de que o preço pode descer aqui embaixo? Ele pode chegar nessas regiões aqui de baixo. Ele pode levar o que? Esse fundo aqui, ó. Ele pode levar esse fundo como uma possível SMT. Será que vai ser uma SMT? Ou o mercado vai respeitar essa liquidez de fundo e vai continuar para alta? A gente não sabe, a gente só vê o que o mercado vai fazer. A gente só acompanha as estruturas do mercado e toma a decisão a partir do fluxo. Então, eu olhando aqui pelo 4 horas,
Essa é a visão que eu tenho. Só que assim, o 4 horas para muita gente ainda pode ser um time frame que não tá muito bom, que não é o time frame ideal. Então, ele opera num time frame menor. Então vamos descer o time frame aqui. Bom, dentro dessa estrutura interna, né, do 4 horas, a gente observa o quê? Que a gente já tinha um fluxo, certo? O mercado começou essa correção e a partir do momento que ele virou aqui, ó, ele pode ter nos indicado que começou a reversão, ou seja, a reversão não, né? A continuidade da queda. Só que a gente sabe que a gente tem um order block enorme aqui e o mercado gosta de o quê? De usar os topos como liquidez. Então o que ele pode vir fazer? Ele pode vir chegar nessas regiões para depois ele alinhar alguma coisa para cá. Então eu observaria essas coisas aqui, tá? É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu marcaria os order blocks. Se por um acaso ele alinhar algo para venda, eu estaria vendendo junto, tá? Inclusive vou ficar de olho nessas operações aqui do Shao. Caso ele suba mais, ele pode alinhar aqui para cima, como eu tinha explicado, né? Que a gente tem essa estrutura do diário ainda. E o mercado gosta de tomar liquidez às vezes para ter a força necessária para fazer o movimento, né? E aqui dentro de uma hora a gente pode observar o que? Ó, o mercado estava nesse fluxo. Desce aqui, topo, fundo e agora ele rompeu esse topinho aqui, certo? Então ele rompeu esse topinho de 15 minutos, então agora. Então dentro dessas outras estruturas que a gente está vendo, a gente pode descer aqui no 15 minutos e observar que se por um acaso o mercado chegar nessas regiões e não perder esse topo, né, não romper o topo e alinhar alguma coisa para baixo, a gente pode fazer uma venda acreditando que o mercado chegou e concluiu o ciclo dessa correção. Então, dentro dessa pernada aqui de baixo, a gente pode entender que se ele chegar aqui e não romper o topo e alinhar o fluxo, ele pode continuar querendo colocar um fluxo para baixo. Beleza? Então é por isso que é importante sempre esperar alinhamento de fluxo com estrutura. Não vou cair mais o time a partir desse gráfico aqui, até os 15 minutos que eu mostrei para vocês, porque não faz nem sentido e acho que ninguém opera menos do que isso também no dólar. No euro, no ouro aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da análise, que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. E não esquece de deixar o seu gostei, um comentário, compartilhar com alguém que opera o ativo ou quer aprender um pouco mais sobre SMC. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.